Olá turma, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender mais duas funções orgânicas, o aldeído e a cetona, correto? Vamos também fazer exercícios. Bacana? Então acompanha aí, vamos lá. Muito bem, turma, vamos lá. Antes de iniciarmos aqui a nossa próxima função orgânica, faça comigo a seguinte revisão. Como é que nós chamamos isso aqui, ó? OH. OH é um grupo funcional que nós chamamos de hidroxila. A hidroxila, por si só, não é uma função orgânica. Algumas funções orgânicas possuem essa estrutura, a hidroxila. Por exemplo, nós vimos que os álcoois possuem uma hidroxila. E para que a hidroxila caracterize um álcool, é necessário que esse radical aqui seja um carbono que só faz ligações simples. Vimos também que o fenol possui hidroxila. E para que seja um fenol, é necessário que este radical seja um anel aromático. Então, hidroxila é uma estrutura que faz parte de diferentes funções orgânicas. E nós vamos ver agora uma outra estrutura que, assim como a hidroxila, está presente em várias funções orgânicas, que é essa daqui, olha só, é o C-O. O C-O é o que nós chamamos de uma carbonila. E como nós veremos hoje, a carbonila está presente em diferentes funções orgânicas. Começando aqui com a nossa primeira função orgânica da aula de hoje, que é o chamado aldeído. Então, nós vamos ver aqui como é a estrutura, como é o grupo funcional do aldeído, correto? Bom, um aldeído, ele tem uma carbonila. Então, como é uma carbonila? C-O, essa é a carbonila. E para que essa carbonila caracterize um aldeído, é necessário que ele esteja ligado a um hidrogênio. A outra ligação aqui não importa com quem ele faz, por isso eu não vou especificá-la. Mas poderia ser outro hidrogênio, poderia ser um carbono, enfim, diferentes possibilidades. O que importa é que nós tenhamos o C-O ligado a um hidrogênio, e isso que caracteriza a função aldeído. O grupo funcional do aldeído, ele também pode aparecer escrito de diferentes maneiras. Ele pode aparecer escrito assim, olha só, simplificadamente CHO. Também é possível que apareça da seguinte maneira, COH. Isso aqui a gente pode até confundir com uma hidroxila, mas isso não seria possível que fosse uma hidroxila, porque observe a quantidade de ligações que esse carbono está fazendo. Olha só, ele faz uma ligação para cá, e se isso fosse uma hidroxila, ele teria mais apenas uma ligação com o oxigênio e não completaria suas 4 ligações, certo? Então, quando aparecer CHO ou COH, saiba que se trata de um C-OH, que é o grupo funcional característico dos aldeídos, tá bom? Este grupo funcional aqui tem um nome. Ele é a chamada aldoxila. Então, o que é a aldoxila? É a carbonila do aldeído. É a carbonila que tem um hidrogênio ligado a ela, correto? Bem, podemos ver aqui alguns exemplos de aldeídos. Veja este aldeído aqui, olha só. HCOOH. Este aqui é o menor aldeído possível. Por quê? Aqui onde nós temos o seu radical, né, a sua ligação livre, a gente tem um hidrogênio. Não tem como ligar nada menor do que um hidrogênio aqui. Então, este é o menor aldeído, é o aldeído que tem apenas um carbono. Este aqui é o formol, e você certamente já ouviu falar dele, certo? Utilizado para conservar tecidos. Eu acredito que as pessoas têm a imagem na cabeça do formol como um líquido, na verdade, mas essa substância pura é um gás a temperatura ambiente. Aquele formol utilizado em laboratório é uma solução aquosa de formol, ou seja, formol dissolvido em água. Portanto, o formol é um aldeído. Vamos ver aqui mais um exemplo de um aldeído. Veja só, temos aqui um anel aromático e este anel aromático tem ligado a ele uma aldoxila, certo? Então, temos aí mais um exemplo de um aldeído. Este aqui é conhecido como benzaldeído. Essa substância aqui possui cheiro de amêndoas e, portanto, pode ser utilizado como aromatizante ou como uma substância que confere sabor de amêndoas. É o que nós chamamos de um flavorizante. Então, tá aqui amêndoas. Mais um exemplo de um aldeído. Muito bem, veremos aqui agora como se faz a nomenclatura dos aldeídos, certo? A gente inicia da mesma maneira que qualquer outra função orgânica, que é, precisamos de um prefixo, este prefixo designa o número de carbonos na substância, um infixo que diz respeito às ligações entre os carbonos, e o sufixo, cada função orgânica tem um sufixo específico. O sufixo para os aldeídos é o sufixo -al. Dito isso, vamos a alguns exemplos de nomenclatura, certo? Vamos começar aqui com este aldeído. Imagina aí, ó. Que substância seria essa? Nós já a vimos hoje. HCHO. CHO é o grupo funcional do aldeído ligado a um outro H. Essa substância aqui é o formol. Só que formol é o que nós chamamos de um nome usual. A gente vai aprender aqui a nomenclatura
oficial. Nomenclatura oficial é aquela feita de acordo com as regras da IUPAC. Bem, então vamos lá. O prefixo para essa substância será o prefixo met, pois ele possui apenas um carbono. Como nós temos apenas um carbono, não podemos falar em ligações duplas ou triplas. Então a gente usa o infixo das ligações simples, é o infixo -an. E por último, o sufixo dos aldeídos, o sufixo -al. Então a nomenclatura oficial dessa substância é o metanal, certo? Agora vamos ver aqui um outro aldeído de cadeia pequena. Veja este aldeído aqui, ó, apenas 2 carbonos. Prefixo para 2 carbonos, et, ligação simples entre os carbonos -an, e o sufixo -al, então este aí é o etanal. Mais um exemplo de um aldeído, vamos fazer aqui um pouco diferente, veja só. Observe este aldeído. Este aqui é um aldeído que tem uma ramificação, certo? Nós sabemos que quando uma molécula tem uma ramificação e um grupo funcional, nós devemos dar preferência ao grupo funcional. Aqui faltou hidrogênio, perdão. Então, a numeração começa pelo carbono do aldeído, sempre. Então, este é o carbono 1, aqui nós temos o carbono 2 e na ponta o carbono 3. Temos uma ramificação, essa ramificação possui apenas um carbono. A ramificação de um carbono é o chamado radical metil, não é isso? O nome da substância começa sempre pelos radicais. Então, nós temos o radical metil ligado ao carbono 2. Então, o nome da substância começa da seguinte maneira: 2-metil. E aí nós podemos partir para a cadeia principal, que tem 3 carbonos. O prefixo para 3 carbonos é o prefixo prop. Como nós temos apenas ligações simples entre os carbonos, usamos o infixo -an e, por último, o sufixo -al. Veja que não é necessário colocar a posição do grupo funcional, porque o aldeído, o grupo funcional do aldeído, sempre estará na extremidade. O grupo funcional do aldeído, a aldoxila, sempre estará no carbono 1 da molécula. Então está aqui, ó, no aldeído, o grupo funcional dele é sempre o carbono 1. E essa daí é a função orgânica aldeído. Bem, pessoal, próxima função orgânica aqui será a nossa função orgânica de número 6. Na sequência, nós veremos agora a cetona, é o nome da função orgânica. Assim como o aldeído, a cetona também possui em sua estrutura uma carbonila. O que é uma carbonila? É um C-O, certo? A diferença é que, para ser uma cetona, essa carbonila deve necessariamente estar ligada a 2 carbonos. Lembrando que o aldeído tinha que ter um hidrogênio, não é verdade? Então é isso que diferencia a cetona do aldeído. O carbono do aldeído está sempre na ponta, na extremidade da cadeia, diferentemente da cetona, que nunca pode estar na ponta. A carbonila da cetona fica em algum lugar no meio da cadeia, certo? Então, este carbono aqui, ó, se liga a 2 carbonos, ele é então um carbono secundário, enquanto no aldeído, o carbono que tem o C-O é um carbono primário. A cetona também pode aparecer de maneira simplificada, assim, olha só, R representa um radical, certo? Este carbono com o que mais estiver para o lado dele. CO, e aí este CO representa a carbonila, o C-O, e o outro radical para o outro lado, eu posso aqui chamá-lo de R', o outro radical, certo? A gente pode definir uma cetona da seguinte maneira: ela é uma carbonila, e a carbonila é o C-O, certo? E essa carbonila, ela tem que estar em um carbono secundário, que é o carbono que se liga a outros 2 carbonos. Então tá aí, essa é a estrutura, a característica da função orgânica cetona. Vamos ver aqui um exemplo de cetona. A principal cetona que a gente deve conhecer, a princípio, é essa daqui, ó, é a menor cetona. Como assim a menor cetona? Eu tenho que ter um C-O, um carbono de um lado e um carbono do outro, e eu tenho exatamente apenas um carbono de um lado e apenas um carbono do outro. Essa cetona aqui é usualmente conhecida como acetona. A nomenclatura oficial dela a gente fala daqui a pouco, certo? Então essa daí é a acetona utilizada para remoção de esmalte, ok? Então a acetona é uma substância que pertence à função orgânica cetona. Existem várias outras cetonas, eu vou mostrar uma outra cetona aqui, olha só. Uma cetona aromática. O que é uma cetona aromática? É uma cetona na qual a carbonila liga-se a um anel aromático. E especificamente nesse caso aqui, a minha carbonila se liga a 2 anéis aromáticos. Essa daqui é conhecida como benzofenona. E a benzofenona, ela tem uma característica interessante, que é o seguinte: ela pode bloquear, ela pode absorver radiação ultravioleta. Então deixa eu anotar aqui,
A benzofenona é um bloqueador UV. Isso aqui confere características interessantes dessa substância. Ela pode ser, por exemplo, utilizada em protetores solares, ela pode ser adicionada a diferentes produtos, diferentes cosméticos, para evitar que esses produtos sofram degradação em função da incidência de luminosidade. Então isso aqui mantém as características de produtos, como a cor, o cheiro, né? Evitando então que a luz degrade as propriedades da substância. Então ela tem a capacidade de absorver radiação ultravioleta luminosa. Bom, dito isso, agora a gente pode falar então da nomenclatura da acetona. Como nós já vimos aí para trás, cada função orgânica tem o seu específico sufixo. E nós vamos ver aqui qual seria o sufixo também para a acetona. Então, a gente vai ter um prefixo que designa a quantidade de carbonos, certo? Vamos ter um infixo que diz como são as ligações entre os carbonos. E vamos ter o sufixo que é específico dessa função, que é o sufixo ona, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de nomenclaturas de cetonas. A gente começa aqui com a acetona, né? Como seria a nomenclatura oficial da acetona? Vamos ver. Quantos carbonos ela tem? São 3 carbonos. O prefixo utilizado para 3 carbonos é o prefixo prop. A ligação entre os carbonos é simples, portanto a gente usa o infixo an. E o sufixo das cetonas é o sufixo ona. Portanto, a acetona tem como nome oficial o nome de acordo com as regras da IUPAC de propanona, beleza? Vejamos aqui agora uma outra substância, olha só essa daqui. Quantos carbonos ela possui? 1, 2, 3, 4. O prefixo para 4 é but, ligações simples entre os carbonos an, e o sufixo para acetona, ona. Então ela é a butanona. Agora eu quero que você repare bem nessas duas cetonas aqui, olha só, essa e essa. Quantos carbonos ambas possuem? 1, 2, 3, 4, 5, e a de baixo também tem 5. O prefixo para 5 é pente. Se nós fôssemos seguir a lógica aqui, nós chamaríamos essa daqui de pentanona, e essa daqui também de pentanona. Só que elas são diferentes, nós não podemos dar o mesmo nome às duas. É aqui então que entra a necessidade de nós utilizarmos a numeração para atribuir a posição ao grupo funcional. Nessa aqui, o grupo funcional da acetona encontra-se no carbono 2, enquanto nessa, o grupo funcional está no carbono 3. Dessa forma, a nomenclatura da de cima fica, bom, com 5 carbonos, o prefixo é pente, né? E aí, an, porque as ligações entre os carbonos são simples. E antes de colocar o sufixo ona, nós separamos com o hífen, colocamos a posição e aí sim o sufixo ona. Então essa é a pentan 2-ona, ou eu posso trazer o 2 para frente e chamá-la de 2-pentanona. Da mesma forma de baixo é a pentan 3-ona, ou trazendo a posição para frente, nós podemos chamá-la de 3-pentanona. É assim que se faz a nomenclatura das cetonas.